já. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre pouco e pode piorar. Ele não visita porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Quando alguém lhe chama para cooperar é quase normal. Ele ter vertigem, querer desmaiar e sentir-se mal. Orar de madrugada, o escuro está frio, pode resfriar. Está decidido verdadeiramente ser um mazar. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre pouco, pode piorar. Ele não visita porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre pouco, pode piorar. Ele não visita porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Necessário falar muito alto para o Senhor ouvir sua prece. Antes de abrir a boca, Deus está ouvindo sua oração. Não é necessário fazer penitência daquelas que você conhece. Subir escada de joelhos não traz solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Já não se faz mais necessário aguar o cruzeiro pra chover na terra. Subir escadas de joelhos, conduzindo morto em cima de um altar. Não é preciso visitar a estátua do Cícero em Juazeiro, que fica exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar o charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Boa tarde a todos, e a todos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Jesus nos fala no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, mais uma vez, nós estamos aqui nessa tarde para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para você. Mateus capítulo
9, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Então Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele ia de cidade em cidade, ele ia de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho, assim como também os seus apóstolos. Na época da igreja primitiva, eles iam de cidade em cidade, pregando, anunciando Jesus Cristo, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ele está batendo a porta do seu coração, para que você possa abrir a porta do seu coração, para a palavra de Deus entrar no seu coração, fazer morada. Como o Senhor diz lá em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o dever de todo cristão, de todo aquele que verdadeiramente segue Jesus Cristo, é anunciar as boas novas de salvação, é anunciar o reino de Deus para as pessoas se voltarem para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. A volta de Jesus não demora mais, a volta de Jesus não tardará. Os dias são maus, como Jesus falou em Mateus capítulo 24, e próximo à sua volta, os dias serão dias difíceis, dias trabalhosos, dias de dificuldade. Jesus falou lá em Mateus 24 que, falando a respeito dos sinais da sua volta, que quando ele estivesse próximo de voltar, nós iríamos ouvir falar de rumores de guerras, terremotos, pestes, falsos profetas, o amor de muitos se esfriaria, a iniquidade aumentaria. Mas ele falou no versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está perseverando até o fim? Você tem perseverado na caminhada com Cristo? Não seguindo uma religião ou um líder religioso, seguindo Jesus Cristo, porque a religião não vai salvar você, a religião não vai me salvar, a religião não vai transformar a vida de ninguém. Quem transforma é Jesus Cristo. Por isso que nós não anunciamos uma religião ou um líder religioso, nós anunciamos Jesus Cristo para você, para que você se volte para Ele enquanto é tempo, busque Ele enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto, clame por Ele, porque chegará um dia, como está em Amós capítulo 8, versículo 11, chegará um dia que o Senhor enviará fome sobre esta terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E esse dia se aproxima. Chegará um dia que as pessoas correrão de um lado para o outro, atrás de ouvir a palavra, e não ouvirão mais. Por isso não perca a oportunidade de se voltar para o Criador, de se voltar para Jesus enquanto é tempo, porque o fim se aproxima, o fim de todas as coisas se aproxima. Jesus está voltando. Não perca tempo com as coisas terrenas. O mundo tem botado muitas propostas diante do ser humano, para que o ser humano se volte para as coisas desta terra e se esqueça da vida eterna. Você já parou um pouco e já pensou na sua eternidade? Aonde você estará na sua eternidade? Porque, como está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus diz que há duas portas, uma que você entra que dá acesso à eternidade com Deus, e a outra que você entra que dá a eternidade ao sofrimento eterno. A escolha está diante de você, depende de você escolher qual porta você quer entrar, na porta larga que é o mundo, o que o mundo oferece, ou na porta estreita que é Jesus. Mas Jesus disse que muitos são os que entram pela porta larga, e ele também falou que poucos são os que querem entrar pela porta estreita.
Porque a porta larga, o ser humano pode viver de qualquer jeito. A porta larga, o ser humano pode fazer as suas vontades, pode andar nos seus desejos, nas suas paixões e nas suas concupiscências. A porta estreita, Jesus diz que tem que ter renúncia, como está em Marcos capítulo de número 8. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, tem que ter renúncia, tem que abandonar as coisas deste mundo e se voltar para Ele. Por isso que a maioria, a grande multidão não quer seguir Jesus. A grande multidão não quer acreditar nas Escrituras. A grande multidão prefere seguir uma religião, prefere seguir um líder religioso, prefere acreditar num político mentiroso do que acreditar nas Escrituras. Prefere acreditar nos líderes religiosos que estão por aí pregando prosperidade, que estão enganando as pessoas com palavras fingidas, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 2. Ele fala que farão negócio de vós com palavras fingidas, com palavras mentirosas. Então os líderes religiosos estão fazendo negócio com a vida das pessoas, com palavras fictícias, com fábulas, com palavras mentirosas. Mas as pessoas, elas continuam acreditando. Por quê? Porque elas não examinam as Escrituras, porque elas não tiram tempo para ler as Escrituras, para meditar na palavra de Deus. Então elas acreditam naquilo que os líderes religiosos pregam, elas acreditam naquilo que os líderes religiosos ensinam, que são mentiras, que são coisas que, em vez de estar levando o homem à salvação, está levando o homem à condenação eterna. Porque a humanidade tem acreditado em líderes religiosos, em líderes políticos, porque eles prometem que vem dias melhores. Os religiosos prometem que virão dias melhores. Os líderes políticos prometem que quando começarem a governar o país, vem dias melhores. Tudo mentira, porque o próprio Jesus falou que no fim dos tempos serão dias difíceis, serão dias de tribulações, serão dias de o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o aumento das coisas erradas. Você vai ver cada dia aumentando. Não pense que os dias vão melhorar, não pense que as coisas vão ficar melhores no ano que vem, não. A palavra de Deus diz que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais você vai ver coisas erradas. Mas o que os líderes políticos e os líderes religiosos prometem para você? Que 2024 vai ser um ano próspero, vai ser um ano de realizações, vai ser um ano de prosperidade. Mas só se você estiver na presença do Senhor, só se você estiver vivendo as Escrituras, vivendo aquilo que está nas Escrituras. Porque a promessa é essa, como está lá na 1 João capítulo 5, versículo 20. A promessa que o Senhor faz é essa, a vida eterna. Jesus não prometeu casa nova para você, carro novo, nada disso, você ser próximo milionário, nada disso. Jesus prometeu para o ser humano, Ele prometeu a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio aqui, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, para nos tirar da condenação eterna, para nos tirar das garras do inimigo e nos transformar em uma nova criatura, e nos regenerar, e nos fazer nascer de novo, e fazer o homem ter uma comunhão novamente com Deus. Por causa do pecado, o homem tem se afastado de Deus. O que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado, como está em Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, como está na carta de João. Então, Jesus veio aqui morrer por mim e por você para nos dar a vida eterna, não para nos dar prosperidade, como os líderes religiosos aí prometem, como Edir Macedo fala aí de prosperidade, Valdomiro, R.R. Soares, os líderes religiosos falando de prosperidade, falando que você tem que ser rico, falando que você tem que ser próspero. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. E o que os líderes religiosos hoje estão ensinando? Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra,
onde a traça rói e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça corrói e nem os ladrões roubam. Jesus disse que não era para o homem ajuntar tesouro na terra, não adquirir riquezas, mas qual é a pregação dos líderes religiosos? Dos líderes religiosos do dia de hoje, que você tem que ser rico, que você tem que ser próspero, que você tem que ser milionário, que você, se você der os seus 10% para eles, você vai ser próspero. Se você ofertar nos templos, você será próspero. Tudo isso é o que? Mentira. Porque Jesus disse que não era para nós ajuntar tesouro na terra, mas tesouro no céu. Mas os líderes religiosos, porque são gananciosos, eles querem que você dê aquilo que você tem para eles, em promessa que você vai ser milionário, vai ser rico, enganando as pessoas com palavras fingidas. Porque o Evangelho é confronto, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida. Você não vai ver nenhum dos apóstolos de Jesus rico, milionário, como os apóstolos que se dizem apóstolos, que são hoje ricos, que são milionários. Você não vê o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, nenhum deles ricos. Mas você vê os apóstolos de hoje, os líderes religiosos de hoje, todos eles ricos, seja qual for a denominação, universal, Igreja da Graça, mundial, as assembleias, o catolicismo, Papa Francisco milionário, juntamente com os líderes evangélicos, eles estão no mesmo barco. No barco de quê? Da ganância, da avareza. Todos eles são ricos, milionários. Enquanto Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça corrói e nem os ladrões roubam. E você tem ajuntado tesouro aonde? Para onde você tem se voltado? Para esta vida ou para a vida eterna? Para os bens desta terra ou para a vida eterna? O que você está esperando? A vida eterna ou você está se voltando para as coisas deste mundo? Porque, como está lá no primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 5, está escrito: para esse mundo nada trouxemos, e também nada dele levaremos. Então, para esse mundo nada nós trouxemos, e também nós não vamos levar nada deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele disse: se você tiver o seu sustento e o que se vestir, estejais contente com isso. Porque o que ele diz? Aqueles que querem ser ricos, caem em tentações, caem em laço, caem em concupiscência, e são destruídos. Então não busque as coisas desta terra, busque a vida eterna por meio de Cristo Jesus, porque ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Trazer uma palavra para você aqui que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. O subtítulo fala assim: a vinda do Senhor. Então o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, ele vai nos dizer assim no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai dizer: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, amados irmãos, escrevo agora esta segunda carta. Então o apóstolo Pedro já está escrevendo a segunda carta aqui aos irmãos, e ele diz: em ambas exorto, desperto aos irmãos sinceros, aos irmãos que têm a mente verdadeiramente voltado para Cristo. Então o apóstolo Pedro aqui está exortando, está alertando os irmãos sobre a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é o quê? Anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus está voltando,
anunciar que o juízo de Deus se aproxima, que a justiça de Deus também se aproxima. Isso aqui é o Evangelho, anunciar o reino de Deus para você, para que você se volte para Ele enquanto é tempo, para que eu e você se converta dos maus caminhos e se converta ao Senhor. O Evangelho é isso, não é o que hoje é pregado, o Evangelho dos 10%, o Evangelho da prosperidade que os líderes religiosos estão pregando hoje. Por isso que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos compromisso com religião, com líder religioso ou com qualquer denominação. O nosso compromisso é com Jesus Cristo. O nosso compromisso é anunciar Jesus para você. Porque você não precisa de uma religião para ser salvo, você não precisa de um líder religioso para ser salvo, você não precisa de um pastor para ser salvo, você não precisa do padre para ser salvo, você não precisa do papa, você não precisa de um guru para ser salvo, você não precisa de uma imagem de escultura para ser salvo, nada disso você precisa. Você precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador, arrepender de seus pecados e se converter a Ele. É isso que você precisa. Abandonar a prática do erro e se voltar para Jesus, não de uma religião ou de um líder religioso, nada disso você precisa é de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro aqui anunciando, escrevendo a sua segunda carta aos irmãos, o versículo 2 ele vai dizer assim: para que eu vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos. Então o apóstolo Pedro aqui escrevendo, ele diz que já tinha sido falado, já tinha sido ensinado, já tinha sido anunciado a respeito da volta do Senhor, a respeito do Evangelho de Cristo, como ele diz aqui, para vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Então, primeiramente, a palavra de Deus tinha sido anunciada aqui, e o apóstolo Pedro aqui estava relembrando aos irmãos, anunciando aos irmãos a vida do Senhor, para que eles se preparassem, para que eles se voltassem para o Senhor Jesus. Mas hoje as pessoas não querem mais anunciar a volta de Jesus. As pessoas hoje não estão esperando mais a volta de Jesus. As pessoas hoje elas estão esperando o quê? Chegar o final do ano, o Réveillon, para encher a cara de cachaça, para se prostituir, para adulterar, para roubar, tudo isso elas estão esperando, mas não estão esperando mais a volta de Jesus. Mas nós temos que anunciar a volta de Jesus, anunciar o juízo de Deus que se aproxima sobre essa geração. Mas a maioria dos líderes religiosos são gananciosos, só pregam prosperidade, só prega que 2024 vem dias melhores, vem dias prósperos, mentindo. Você tem que se arrepender, você tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Você está preparado? Ou você está se preparando para a virada do ano, para entrar 2024? Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. Você tem se preparado, você tem abandonado o pecado, você tem abandonado a cachaça, a droga, a prostituição, o homossexualismo, o roubo, e tem se preparado para a volta do Senhor Jesus? Ou você está se preparando para a virada do ano? E se você morrer, se não for em Cristo Jesus, o que vai adiantar você esperar a virada do ano, se você partir desta terra sem Cristo Jesus e abrir os olhos na condenação eterna? O que você está esperando? A volta de Jesus ou as coisas desta terra? O versículo 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou paixões. Olha o que o apóstolo Pedro disse aqui, no versículo 3: sabendo primeiro isto. Olha o que o apóstolo Pedro está falando aqui, que nos últimos tempos, são esses, os tempos que nós estamos vivendo, os últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus. Ele disse que iria acontecer o quê? Versículo 3: sabendo, porém, isso.
Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, zombadores da palavra de Deus. Assim como a geração de Noé, que zombou quando Noé pregava, quando Deus levantou Noé ali no meio de uma geração corrompida, uma geração que vivia na iniquidade, que vivia no pecado. Deus levantou Noé. Deus falou para Noé, capítulo 6 de Gênesis: vou destruir o homem que criei, porque no coração do homem era só maldade, só fazer coisas más, seus pensamentos eram maus. E Deus disse: vou destruir o homem que criei. Mas no meio daquela geração tinha um homem justo, um homem que obedecia a Deus, um homem que estava disposto a obedecer a Deus. Quem era esse homem? Noé. Então Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca. E Noé prontamente começou a fazer a arca, prontamente começou a construir aquela arca e obedecer a Deus, e construiu aquela arca. Enquanto a grande maioria daquela geração não deu crédito a que Noé pregava. A Bíblia diz lá na carta de Pedro que Noé era o pregoeiro da justiça. Então ele pregava a justiça de Deus para aquela geração. Ele falava para aquela geração que Deus ia destruir com o dilúvio. Mas aquela geração zombou, aquela geração escarneceu de Noé quando estava pregando o juízo de Deus. E o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 13: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, virão zombadores, assim como a geração de Noé zombou, assim como as cidades de Sodoma e Gomorra zombaram da palavra de Deus. Aquela geração de Noé escapou apenas Noé e a sua família. Apenas 8 pessoas escaparam do dilúvio, escaparam do juízo de Deus, aonde era milhões de pessoas, mas a maioria deles estavam zombando. A maioria deles não queria saber de Deus, como essa geração de hoje. A maioria não quer saber de Deus, a maioria quer zombar, a maioria quer saber de festas, a maioria quer saber de fazer as suas próprias vontades, as suas concupiscências, as suas paixões. A maioria estão esperando chegar ao final do ano para fazer coisas erradas, para fazer coisas que desagradam a Deus, para zombar de Deus, para não dar crédito à palavra. A maioria desta geração, assim como foi a geração de Noé. O apóstolo Pedro diz: sabendo, porém, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores da palavra, andando segundo as suas próprias concupiscências ou as suas próprias paixões. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias iam aparecer os escarnecedores, aqueles que iriam zombar da fé. Além deles zombarem da palavra, além deles zombarem da promessa, o que eles iriam fazer? Eles iriam andar conforme as suas próprias paixões, conforme as suas próprias vontades, conforme os seus próprios desejos. Então, quantas pessoas que hoje elas estão andando conforme as suas próprias vontades, conforme os seus próprios desejos, os desejos da carne? Quantas pessoas hoje que estão fazendo as suas próprias vontades, em vez de fazer a vontade de Deus? Como está lá escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus dizendo que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Olha aí como é sério o que Jesus está falando. Ele diz que nem todos que abrem a boca e dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quantas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de Deus? Como está lá em, se eu não for a memória, Mateus 15, 7, está escrito o Senhor Jesus falando: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe, o coração está nas coisas desta vida,
O coração está na riqueza, o coração está na prostituição, na cachaça, está numa imagem de escultura, está num líder religioso, está num líder político, está num cantor famoso, tudo isso está dizendo Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então o Evangelho é o quê? Vamos estar em Romanos capítulo de número 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho não é para condenação. O Evangelho anunciado não é para nos condenar, é para nos salvar. Muitas das vezes as pessoas elas julgam, elas falam que nós estamos julgando. Não, o Evangelho não é para condenar, é para salvar, porque todos já nascemos condenados à perdição, mas pela misericórdia de Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Então, como ele diz lá, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Então, entenda uma coisa, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Se nós não cremos nesse Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos perdidos. A humanidade está perdida se ela não crê no Evangelho, se ela não der crédito ao Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Entenda uma coisa, a religião diz que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz que não. João capítulo 1, versículo 12 está escrito assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram em seu nome. Você sabe quem é que é filho de Deus? Que a Bíblia diz, todos aqueles que creram no nome de Jesus. Então todos somos criatura, mas filho de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. É só você examinar as Escrituras, como está lá em Marcos 16, 15. Jesus dando uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então toda a humanidade ela é criatura, mas para que ela se torne filho de Deus, ela precisa crer em Jesus Cristo. Como ele diz lá, João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não vai a Deus por meio de uma religião, você não vai a Deus por meio de uma placa de uma igreja, você não vai a Deus por meio de um líder político, você não vai a Deus por meio de Maria, de Paulo, de Aparecida, de nada disso você vai a Deus. Como está lá em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você só vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, para que as pessoas deixem de ser religiosos e se convertam verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos não estão preocupados com isso. Os líderes religiosos estão preocupados com os seus 10% que você vai deixar lá todo mês. Por quê? Porque as pessoas são enganadas porque não lê as Escrituras. Preferem seguir os líderes religiosos do que seguir a palavra, do que seguir Jesus, do que seguir as Escrituras, e são enganadas pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, que Jesus disse que nos últimos dias irão surgir falsos profetas, e iriam enganar, se possível, até os escolhidos. Quantas pessoas que estão sendo enganadas pelas religiões, pelos líderes religiosos, mas porque não querem ler as Escrituras, não querem examinar as Escrituras, porque são preguiçosos. Prefere tirar tempo para todas as coisas. Prefere tirar tempo para encher a cara de cachaça, para ir à praia, para assistir um jogo de futebol e não tira tempo para examinar as Escrituras. Por isso que eles merecem ser enganados pelos líderes religiosos. E se eles não se voltarem para Jesus enquanto é tempo, quando eles abrirem os olhos, estarão na condenação eterna, acreditando em líderes religiosos mentirosos que só querem seu dinheiro, que só querem seus 10% e não querem nada com a salvação da sua alma. Por isso que nós temos que anunciar Jesus, não uma religião, porque o mundo ele está cheio de religião, religiões para todos os lados que você olha, você tem religião. E somente quem é que ganha com as religiões? Os líderes religiosos.
que são ricos, que são milionários, que tem casa boa na praia, que tem casa no exterior, que tem carro do ano, tudo isso eles têm, enquanto os seus membros estão indo de mal a pior, enquanto os seus membros estão na liseira, enquanto os líderes religiosos irão passar a virada de ano, fazendo uma grande festa, os seus membros irão passar a virada de ano indo de mal a pior, porque estão acreditando em líderes mentirosos, porque não querem acreditar nas Escrituras, porque não querem se voltar para Deus enquanto é tempo. Se volte para o Criador enquanto Ele está dando uma oportunidade de vida, enquanto é tempo. Esqueça religião, saia de religião. Religião é fonte de lucro, religião é engano, religião é para tirar aquilo que você tem. Como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, religião é um grande meio dos líderes religiosos enricar. Religião é fonte de lucro, não se iluda com religião. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Você não precisa nada disso. Você não precisa fazer sacrifício de tolo. Você não precisa de líder religioso para ser salvo. Você precisa crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O versículo número 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que os zombadores, os escarnecedores dizem acerca da promessa da volta de Jesus. Eles zombam, escarnecem, vivem as suas próprias vontades, as suas próprias paixões e ainda pergunta, aqui no versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre desde o princípio. Então, nós estamos anunciando Jesus Cristo aqui para você, mas o que os zombadores, os escarnecedores estão falando? Onde está a promessa da sua vinda? Há tanto tempo que eles falam que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Desde quando nossos pais morreram, dormiram, continuam as coisas do mesmo jeito. Mas eles estão esquecendo de uma coisa. Aqui no versículo 6 vai dizer: a partir do versículo 5, como ele está aqui no versículo 4, dizendo assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. O versículo 5 vai dizer assim: eles deliberadamente ou voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a iniquidade existiam o céu e a terra, que foi tirada do meio da água e subsiste. Então, por esta mesma palavra, eles esquecem uma coisa, que por esta mesma palavra o Senhor criou todas as coisas. A mesma palavra que promete que Jesus vai voltar, que a volta do Senhor se aproxima, que o juízo de Deus se aproxima. Por esta mesma palavra eles esquecem que foi criados os céus e a terra. Foi criado tudo isso pela mesma palavra. Por esta mesma palavra aqui que nós estamos anunciando, que nós estamos pregando, por esta mesma palavra, a palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, foram tirados do meio da água. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e a terra. Eles estão esquecendo disso, que a palavra de Deus vai se cumprir. Versículo 6 diz assim: pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Por esta mesma palavra foi destruída a geração de Noé. Por esta mesma palavra pereceu o mundo antigo, foi coberto com as águas do dilúvio. Por esta mesma palavra,
Assim como o Senhor destruiu aquela geração de Noé, que não deu crédito a esta mesma palavra, assim como Deus enviou o juízo de Deus sobre aquela geração de Noé, que Noé, o pregoeiro da justiça, pregou para aquela geração. Assim como Deus enviou o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus chegou para aquela cidade. A Bíblia diz que desde o menor até o maior, nas cidades de Sodoma e Gomorra, andavam na iniquidade, praticavam o homossexualismo, e o juízo de Deus desceu sobre aquelas duas cidades, por esta mesma palavra que está sendo anunciada. Mas eles estão se esquecendo que a palavra vai se cumprir, o juízo de Deus vai vir. A palavra está sendo pregada para você se converter, para mim me converter dos maus caminhos e se voltar para o Criador enquanto é tempo. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo, para a perdição dos homens ímpios. Por esta mesma palavra que foi criado os céus e a terra, por a mesma palavra que foi destruído o mundo antigo, que veio o dilúvio sobre a geração de Noé, por esta mesma palavra, está escrito aqui no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existe, por esta mesma palavra, estão reservadas para o dia do juízo. Você está vendo tudo isso aqui? Esse céu e esta terra está reservada para o dia do juízo, está entesourada para o dia do juízo, aguardando o dia do juízo de Deus que virá sobre esse céu e esta terra. A mesma palavra. Mas o apóstolo Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores, virão zombadores, mas eles estão esquecendo que por a mesma palavra que foi feito os céus e a terra, que foi destruído o mundo antigo de Noé, a geração de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra, estes céus e esta terra que hoje existe, estão reservadas para o dia do juízo, como está no versículo 7. Agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e a perdição e da perdição dos homens ímpios. Então esse céu e essa terra estão reservados, estão entesourados para o dia do juízo. E também, não somente esse céu e esta terra, mas também os homens ímpios. E são os homens ímpios, a humanidade que não se voltou para Deus, a humanidade que preferiu as festas deste mundo, a humanidade que preferiu viver as suas paixões, que preferiu zombar e escarnecer da palavra do que se voltar para o Criador enquanto é tempo, porque o juízo de Deus se aproxima. Eu e você temos que nos voltar imediatamente para o Criador, nos arrependermos dos nossos pecados e se converter ao Senhor, porque nós somos miseráveis pecadores que necessitamos da misericórdia de Deus. Assim como eu, você também é um pobre, miserável pecador que necessita correr para os pés do Senhor enquanto é tempo, porque este céu e esta terra estão reservados para o dia do juízo, e os homens ímpios para a perdição eterna, se não se voltar. Por isso que nós temos que nos humilhar diante do Criador enquanto é tempo, que você se volte, que eu me arrependa, que eu abandone, me santifique cada vez mais para o dia do Senhor, porque senão nós iremos sofrer o juízo de Deus, senão nós iremos sofrer a justiça de Deus que irá ser derramado sobre esta geração, como está escrito no versículo 7. Os céus e a terra que agora existe estão reservados para o dia do juízo. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho para que eu e você se converta. O Evangelho é para quê? Para nos mostrar que nós somos miseráveis pecadores e precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E precisamos voltar para Jesus enquanto é tempo.
Mas não se iluda com este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então todo esse sistema político, religioso, cultura, já é do maligno, já é dominada pelo sistema do anticristo. Você está sendo enganado, sendo levado pelo sistema do anticristo. E se você não se acordar enquanto é tempo, daqui um dia você está sendo marcado pela marca do anticristo e não vai estar percebendo, porque você está se enganando com esse sistema. Você está sendo enganado por esse sistema que está trabalhando para o anticristo, seja ele político, seja ele religioso. Eles estão sendo governados pelo sistema do anticristo, pela ordem mundial. Mas as pessoas não se acordam, mas as pessoas continuam sendo enganadas, mas as pessoas não querem se voltar para Deus enquanto é tempo, não querem abandonar suas religiões, preferem seguir as suas religiões do que se voltar para Jesus Cristo, achando que religião pode salvar, achando que religião pode mudar, achando que religião pode dar a vida eterna. Não se iluda com a religião, saia disso, como está em Apocalipse capítulo 18, a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, para que quando a ira de Deus vier, você não incorra nas pragas que há de vir sobre esse sistema mundano, sobre esse sistema que está sendo dominado pelo anticristo. Acorde enquanto é tempo, se volte para o Criador enquanto é tempo. Esqueça a religião, esqueça líder religioso, se volte para as Escrituras. Religião é fonte de lucro, meu amigo. Não vai se iludir com isso. Se volte para o Criador enquanto é tempo, enquanto Ele está dando a oportunidade de salvação nesta tarde. O versículo 8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez as pessoas estão se questionando que Jesus está demorando, que a promessa do Senhor está retardando. Os escarnecedores talvez estão dizendo: há quanto tempo que eles falam de Jesus, há quanto tempo que eles anunciam Jesus, que Jesus vai voltar, e Ele ainda não voltou. Quanto tempo? Mas eles estão esquecendo uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se volte para Ele enquanto Ele está dando oportunidade. Se volte para Ele enquanto Ele está dando oportunidade para você. Versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Talvez você esteja achando que Jesus está demorando a voltar, que a promessa do Senhor está demorando, mas não. Olha o que Ele diz aqui, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa. Na hora certa o Senhor vai voltar, porque um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns estão pensando que a promessa da volta do Senhor está tardando, ainda que alguns achem que o Senhor está demorando a voltar, mas Ele vai voltar na hora certa. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Olha o que Ele diz aqui na parte B do versículo: mas Ele é longânimo, Ele é paciente. O Senhor é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam. Então o Senhor ainda não voltou, porque Ele está te dando a oportunidade ainda.
Ele está te dando a oportunidade do arrependimento, para que você nessa tarde se converta a Ele, para que você nesta tarde deixe as coisas desta vida e se volte para Ele, para que você deixe as coisas que desagradam a Ele, para que você deixe a religião, deixe os líderes religiosos, os líderes políticos, deixe as coisas que esse mundo oferece, as práticas que esse mundo oferece, deixe a cachaça, as drogas, o roubo, a prostituição, o adultério, o homossexualismo. Deixe essas práticas. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento e se convertam ao Senhor. Por isso que Ele ainda não voltou, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está te dando a oportunidade nesta tarde do arrependimento. Porque hoje, nesta tarde, pode ser a última vez que você ouve esta mensagem. Hoje, nessa tarde, pode ser a última oportunidade que o Senhor está te dando para que você se arrependa. Mas o Senhor é misericordioso, mas é longânimo para com vocês, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. O Senhor nesta tarde está te dando mais uma oportunidade. Não desperdice a oportunidade da salvação. Não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando nesta tarde para que você se converta, para que você abandone o pecado, para que você abandone as festas deste mundo, para que você abandone as coisas deste mundo que só leva à destruição, só leva à perdição, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá em Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? Que a Bíblia fala, é o inimigo. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ele tem cegado o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem entender e compreender que o fim se aproxima, que a volta de Jesus se aproxima, que os dias são maus, que os sinais da volta de Jesus estão por todos os lados. As pessoas estão cegas porque Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus e Deus está falando com você nesta tarde, seu entendimento, e você não está entendendo, porque o inimigo tem cegado o seu entendimento. Peça a misericórdia de Deus para que Ele possa abrir o seu entendimento e você possa compreender as Escrituras e você possa se voltar para Ele enquanto é tempo. Versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que dela há se queimarão. Então a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, de repente, e tudo isso que você está vendo aqui vai ser destruído, vai ser queimado, vai ser desfeito pela mesma palavra que foi criados, a palavra de Deus. Por isso, se volte para Ele enquanto é tempo. Você está esperando a virada do ano ou está esperando a volta de Jesus? Você está preparado para a volta do Senhor? Se Ele vir nesse final de ano, se Ele vir nesse final de tarde, ou você está esperando o ano novo? Eu estou esperando a volta de Jesus. Eu estou orando para que Ele volte. Eu estou esperando a volta do Senhor. E você está esperando o quê? As coisas desta vida? Por isso, volte para Ele enquanto é tempo. Espere a volta do Senhor. Vigie e ore que a volta do Senhor se aproxima. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores da fé, zombadores da palavra. Talvez nesta tarde, alguns que estão ouvindo esta mensagem, talvez está se cumprindo aqui, zombando da palavra, zombando das Escrituras. Mas a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que se planta há de colher. Então, se volte para Ele enquanto é tempo e quando Ele está dando oportunidade para você. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde, em nome de Jesus.
conheça outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Pai do seu irmão, tá aí, Eu irmãos? não conheço outro nome Estamos aqui que está no bom pronto princípio. pra me ouvir. A palavra, irmãos, foi pregada aqui para o povo. Situação pode me Que o Espírito de Deus possa abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas venham compreender o propósito de Deus, que é de salvar essa humanidade. Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa nos dar força para nós continuarmos pregando o Evangelho. nome que ressuscitou a filha de Jairo. Acalma o vento e fez o mar se aquietar.